Eu sou a Mônica Peçanha, sou psicoterapeuta de crianças e adolescentes e hoje eu tenho uma pergunta para você. Como você tem ensinado seu filho a se proteger do abuso sexual infantil? Aliás, antes de falar sobre como ajudar os nossos filhos a se proteger do abuso sexual, eu quero te dizer que tem um outro vídeo que eu gravei que está aqui no canal, que também fala um pouco sobre como ensinar as crianças a não aceitar coisas de estranhos. Então corre para assistir também. E aproveita para compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque eu tenho certeza que quando a gente ajuda mais pessoas a se proteger, a gente melhora o mundo para todo mundo. Cada vez mais nós temos visto notícias sobre o abuso sexual infantil. Parece que está batendo na nossa porta, que está acontecendo na nossa vizinhança, de uma proporção que a gente nunca viu. E aí traz uma preocupação para dentro da nossa casa, né? Como ensinar os nossos filhos a se proteger de algo tão terrível, de uma coisa tão traumática na vida de qualquer pessoa. Quando a minha filha era pequena, eu comecei a praticar com ela 4 coisas que eu chamo de regras de segurança. Então são 4 regras de segurança e que funcionaram até agora. Ela vai fazer 12 anos, então o nosso diálogo sobre o abuso sexual começa a ganhar uma característica diferente, né, que vai envolver um pouco mais a adolescência e como ela vai se proteger na adolescência. Mas eu quero conversar com você sobre a infância e como ajudar os nossos pequenos que são tão indefesos, né, a se proteger de algo tão terrível. Às vezes, como pais, nós queremos que os nossos filhos contem tudo pra gente. O que acontece na escola, no condomínio, no clube, nas atividades extracurriculares. A gente não quer segredo. Só que a criança, ela tem as particularidades dela e nem sempre ela quer contar tudo aquilo que aconteceu. Mas tem uma forma da gente ajudar a criança a se abrir um pouquinho mais. Primeiro é a gente entender que precisa haver uma confiança muito grande na nossa relação com os filhos. Precisa acontecer uma intimidade emocional. E é por conta dessa intimidade emocional que a comunicação entre pais e filhos se amplia. Quando a minha filha era pequena, eu pensei nessas 4 regras de segurança para ajudar ela a se proteger do abuso sexual infantil. A primeira coisa que eu fiz, claro, foi estabelecer com ela uma intimidade emocional, né? Para que ela pudesse também se sentir à vontade para me contar tudo aquilo que fosse necessário. A confiança é extremamente importante nessas 4 regras e você vai descobrir por quê. Vamos falar sobre elas? A primeira regra é a seguinte: ensine a criança a dizer: eu posso dizer não se eu não me sentir à vontade para cumprimentar alguém com um contato físico, como um beijo, um abraço ou um aperto de mão. Essa regra é a primeira e ela se refere ao meu corpo pertence a mim e sou eu que permito que alguém me toque. Por que é importante a gente entender essa primeira regra? Porque quando eu sei que o corpo me pertence, eu tenho domínio sobre esse corpo. E aí eu consigo dizer não. E aí cabe a gente a compreender, aceitar e respeitar essa criança que está dizendo não. Ah, mas é a vovó que está querendo dar um beijo na criança. Se a criança diz, eu não quero esse beijo agora, ela precisa ser respeitada nesse não. Porque a gente está falando de 4 regras de segurança contra o abuso sexual. Então, ela vai treinar essas regras de alguma forma com as pessoas que estão em casa, que são próximas a ela. A segunda regra é uma regra muito interessante. Nós vamos ajudar a criança a criar uma rede de apoio, onde há pessoas de extrema confiança dela. Só que para ela perceber essa confiança, as pessoas dessa rede de apoio nunca vão poder quebrar a primeira regra. Essa é uma regra muito bonita, porque tem a ver com a construção de uma relação íntima, tão íntima que gera uma comunicação muito aberta, né? Então, vale a pena, né, nomear para a criança quem são essas pessoas da rede de segurança. Aí pode ser a vovó, o vovô,
pode ser a tia, o tio, o papai, a mamãe, né? A gente pode envolver várias pessoas desse convívio da criança, que seja também da nossa própria confiança, né? Para ajudar a criança a entender esse processo. E aí a gente vai para a terceira regra, que é uma regra também muito bacana de ajudar a criança a entender como ela vai se proteger dessa terrível situação que a gente tem visto. E eu vou pegar aqui a minha boneca para me ajudar, né? Porque é o seguinte, a terceira regra diz assim: ensine às crianças que as partes do corpo que estão cobertas, ninguém tem autorização para tocar. Ninguém pode tirar foto ou mostrar fotos dessas partes privadas para outras pessoas. E aí, mostrando que essas partes privadas não autorizadas não podem ser fotografadas ou tocadas, a criança vai aprendendo a proteger essa região do corpo, entendendo como funciona a ideia de privado e público. Use o lúdico para ajudar os pequenos, porque eu tenho certeza que para eles vai ser mais fácil entender tudo isso. Aí a gente vai pensar agora na quarta regra, que é uma regra que eu gosto muito. Ensine para o seu filho que entre você e a rede de pessoas de segurança não há segredos. Tudo que acontecer com ele pode ser contado para esses membros da rede de apoio de segurança. É claro que a criança ela não precisa contar para todo mundo, mas de repente ela vai contar para o pai, que esse pai está mais perto dela no momento em que ela precisa contar alguma coisa. Ou vai contar para a avó, porque é a avó que ficou com a criança na parte da tarde, por exemplo, enquanto os pais estão trabalhando. Mas é muito importante estabelecer com a criança a ideia de confiança nessa rede e que ela pode contar para qualquer pessoa dessa rede de segurança aquilo que estiver acontecendo com ela. Inclusive, se algum outro membro dessa rede quebrar a primeira regra. E aí vem uma coisa muito bacana. Você vai entender que aquilo que deixa ela desconfortável precisa ser declarado, precisa ser falado para as pessoas, precisa ficar claro para as pessoas que está acontecendo alguma coisa. Eu sei, não é uma tarefa fácil ajudar os nossos filhos a se proteger de algo tão terrível. Mas eu tenho certeza que vale muito a pena a gente se esforçar, né, para que eles consigam ter autonomia nessa proteção também, né? Porque a gente não vai conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu tenho uma dica para você, uma dica muito legal de um livro que também me ajudou muito nessa construção de regras com a minha filha. Se chama O Segredo de Tartanina. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o livro. E esse livro é muito legal, conta a história de uma tartaruga marinha e que ela passa por alguns desafios no fundo do mar por conta de um polvo muito maldoso que tira fotos e faz com que ela guarde um segredo tão grande que vai aumentando um peso nela e ela cada vez mais vai nadando devagar, né, em função a esse peso, a esse segredo que ela guarda. E aí o livro ele traz uma possibilidade muito legal também de, junto com a história, ir construindo as suas próprias ferramentas para lidar com essa questão. Ele tem alguns exercícios assim do lado da história, né, de como o que você faria no lugar da tartanina, né? E aí traz a criança para uma reflexão, né, meio que no fundo do mar, mas trazendo para a existência dela. Eu gosto muito desse livro, acho que vale super a pena adquirir para ajudar os pequenos a entender esse processo todo. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado, que coloque em prática as 4 regras, porque elas podem realmente ajudar você a caminhar por um lugar mais seguro na hora de educar os pequenos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos ajudar mais pessoas a tornar o mundo melhor para todo mundo. Tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo e até lá!